Pergunta 41 fala da democracia. Warum gibt es in der Demokratie mehr als eine Partei? Então, por que há numa democracia mais de um partido político? Antes de a gente ir para as alternativas, acho que cabe um raciocínio rápido, né? Na definição de democracia, nós entendemos, né, que uma escolha ela é feita em conjunto, tá? Então, não é a vontade ou a decisão de uma pessoa ou de um partido político, e sim a vontade e a decisão da comunidade, ou melhor, do povo. Partindo do pressuposto de que os partidos políticos, né, eles são escolhidos, né, pelo povo, tá? Que a gente, na votação, a gente vota, obviamente, num candidato, mas a gente vota também num programa político, tá? Num partido político, tá certo? E isso na Alemanha é muito forte, a questão do programa político, tá? Então, a gente escolhe um partido político, este partido vai determinar os seus representantes que vão representar o povo, tá? E quanto mais partidos políticos nós tivermos, maior será o debate, né? Então, não haverá um partido que irá impor os seus planos, o seu programa, as suas ideias, tá? Então, os partidos acabam se ajudando aí ou, né, controlando um ao outro para que a vontade da maioria seja a decisão final, tá bom? Então, vamos para a primeira alternativa, já que a gente tem muita informação aí, né? Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Porque por meio disso, né, as diferentes opiniões dos cidadãos serão representadas, tá? A segunda alternativa diz, damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. Então, para que suborno na política seja feito de forma limitada. Terceira alternativa, politische Demonstrationen zu verhindern, para evitar demonstrações políticas, ou então, wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen, que haja uma concorrência econômica, tá bom? Partindo de novo, né, do princípio da definição do que é a democracia, então a alternativa número 1 é a que está correta. Lembrando que acho que é uma consideração importante a se fazer, que é possível, né, é bom ter um número grande de partidos, tá? Mas esse número, ele precisa ser limitado também, tá? Porque senão, imaginem que nós tenhamos mais de 100 partidos e que cada partido tenha voz, né, nas decisões, das leis. Então, nós nunca chegaríamos, né, a um consenso se cada partido representasse os seus princípios, tá certo? Então, existe um filtro, tá? E esse filtro, ele se chama 5% de obstáculo, tá? Isso faz com que apenas os partidos que atinjam, né, pelo menos 5% dos votos, que eles possam, então, entrar dentro do parlamento e para que eles possam, então, aprovar leis, votar em leis, né, mudança de leis, tá certo? Então, não são, você pode ter 100, 200, 300 partidos, mas 4, 5, 6 partidos são aqueles que realmente conseguem um número maior que 5% da votação. A pergunta 42 diz o seguinte: quem é que faz, né? Quem é que determina, quem é que estipula uma nova lei na Alemanha? Tá? Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Vejam, nós falamos aqui já em questões passadas sobre os três poderes. Então, o poder judiciário, que é a justiça, é aquele poder que controla as leis, quer dizer, que pega o que está no papel, né, e verifica se isso está sendo respeitado na prática, tá?
Quem faz isso, né, são os juízes. Então, a alternativa número 3 ali, que são, né, os tribunais, Gericht, esses representam o poder judiciário. Então, não é a resposta. O poder executivo é aquele que executa as leis. Então, tanto a primeira alternativa de Regierung, que é o governo, quanto a última alternativa de Polizei, a polícia, então, esses dois, vou chamar de essas duas instituições, são aquelas que fazem com que a lei saia do papel e seja cumprida, seja posta em prática. Portanto, não são eles que determinam as leis. Quem determina as leis é o parlamento. E aí nós temos o poder legislativo. Portanto, a resposta para essa questão é a segunda alternativa das parlamento. Tá? Então, são os políticos, né, os deputados, vamos dizer assim, os parlamentares, que lançam, né, projetos de leis ou alterações na lei, para que sejam, então, votadas no parlamento, né, e depois aprovadas pelo governo. Né? Na questão 43, nós voltamos a falar dos partidos e voltamos a falar da democracia. Tá? Então, se nós estamos numa democracia pleiteando aqui uma pluralidade de opiniões, né, para que não apenas uma opinião, um programa político domine o cenário político da Alemanha, então, diria assim que proibir um partido político de existir, de ser fundado, seria um ato antidemocrático. Tá? No entanto, a lei vê, né, que não é todo mundo também que pode criar um partido político. Então, existem alguns pontos em que um partido político ele possa ser proibido na Alemanha. Tá? Haja vista o passado, né? O passado recente da história da Alemanha já mostrou, né, o que acontece, o que pode acontecer se apenas um partido, quer dizer, se este partido voltar, né, ao cenário político, o que pode acontecer, né, as ideias defendidas por esse partido, ou as ideias que foram defendidas por esse partido, se elas forem defendidas novamente, então, né, nós aprendemos com o passado e não podemos, então, permitir que um partido como aquele volte ao cenário político, ou que, né, se comece, que não prospere no cenário político alemão. Tá? Então, em que situação, né, quando um partido político na Alemanha pode ser proibido? Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Alternativa 1, wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist. Então, quando a campanha deste partido, a campanha, né, política deste partido é muito cara. Tá? Bom, próxima. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Então, quando este partido luta contra a Constituição. Tá? Então, já temos aí uma ideia interessante, né, de partidos que atacam, né, a Constituição alemã. São partidos que podem sim, né, serem banidos. Terceira opção. Wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert. Staatsoberhaupt seria o maior representante político na Alemanha. Poderia ser o chanceler, poderia ser, inclusive, o presidente também da Alemanha. Então, quando este partido critica, tá, o maior representante político, eu diria que numa democracia, né, em que críticas construtivas fazem parte também do debate político, então acredito que a alternativa 3 não seja a correta. Por último, wenn Ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt. Quando o programa desse partido sugere uma nova direção. É uma questão de interpretação, né? Essa quarta alternativa é uma questão de interpretação. Que tipo de direção é essa? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Então, fica difícil, numa questão, né, de alternativas, dizer que a questão número 4, que a alternativa número 4, seja correta. Então, um partido que ataca a Constituição alemã, ele tem que ser
punido e banido do cenário político. Portanto, temos aí a questão número 2 como resposta. Na questão 44, nós temos o seguinte, nós pensamos, né, no cenário político, nós sempre escolhemos um candidato, né, um candidato direto, então o nosso voto, ele vai para um candidato, né, ele se apresenta, faz uns discursos, né, e a gente associa, então, o nosso voto a uma pessoa. No entanto, na Alemanha, né, a figura do político, obviamente, ela tem força, mas o programa político, o partido político, tá? Ele tem uma força maior, tá certo? Então, às vezes, vale mais você eleger um partido, tá? E esse partido tem o seu representante, escolhe o seu representante, tá? Mas a força dada ao partido é muito grande no cenário político alemão, tá certo? Então, quem escolhe o político é o partido e não necessariamente o cidadão, tá? Então, a questão 44 diz exatamente isso. Então, tá? Quem o cidadão não escolhe diretamente por meio do seu voto, tá? Então, nós temos, na primeira alternativa, um deputado do Parlamento Europeu. Na segunda alternativa, nós temos o presidente da Alemanha, tá? Na terceira alternativa, nós temos um parlamentar, um deputado, né, vamos dizer assim, mas regional, tá? E por último, nós temos o parlamentar, o federal, deputado federal, tá? A terceira alternativa seria o deputado estadual, né? E a última alternativa seria o deputado federal, tá? Bom, quem nós não escolhemos diretamente para o cargo, né, para a posição, é o presidente da Alemanha, tá? O presidente da Alemanha, ele é escolhido internamente, tá? Então, o presidente da Alemanha, nós vamos falar em outras questões, ele tem uma função mais representativa e menos política, tem menos poder político, tá? Talvez seja essa, né, uma das explicações por que o presidente não é escolhido diretamente pelo povo. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso ou da nossa série Cidadania Alemã em 10 minutos. Vamos clicar em Nächste Aufgabe e nos vemos aqui na próxima aula. Um forte abraço. Tschüss!